Boa noite, alunos. Tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma simples explicação sobre os números decimais, em especial as frações. Bom, aqui nós temos uma fração representada, né, de uma forma redonda, foi dividida em duas partes iguais e foi pintada uma parte. Essa parte pintada é a que me interessa. Então, esta parte representa uma parte pintada de duas que o objeto foi dividido, né? Que no caso o meu círculo ou uma pizza, como queiram representar, foi dividido, certo? Então, e a gente lê essa fração como 1/2. Esta outra fração aqui de baixo, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas de um total de 6, né? Porque eu tenho 5 mais uma não pintada, 6. Então, essa aqui a gente vai chamar de 5/6. Essa próxima fração, eu tenho uma parte pintada de um total de 3. Então, o correto é 1/3. Esta outra fração em azul, nós temos 3 partes pintadas de um total de 5. Então, essa aqui é 3/5. Nesta outra fração, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas de um total de 6, 7, 8. Então, são 5/8. Para esta próxima fração, eu tenho uma parte pintada de um total de 1, 2, 3, 4. Então, é 1/4. Lembrando que sempre o número de baixo é a parte que eu dividi, em quantas partes eu dividi o todo, e a parte de cima, no caso, é a quantidade que eu pintei, né? O que eu escolhi, que eu separei. Tá? Nesse próximo, então, nós temos 3 partes pintadas em amarelo, de um total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3 de um total de 10, 3/10. Para esta próxima, nós temos 1, 2, 3, 4, de um total de 5, 6, 7. Então, nós temos 4/7. Para essa próxima, nós temos 1, 2, 3, 4 pintadas de um total de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 4 de um total de 12. 4/12. O interessante é que aqui, quando nós temos um número maior do que 10 no nosso denominador, que é esse número de baixo, nós vamos chamá-los de avos. Então, é um número que está mais avos. Então, nesse caso, 4/12. Se fosse esta aqui a resposta, seria 4/14. Ou seja, quando nós temos embaixo um número maior que 10, a gente lê o número e o próprio, e depois acrescentamos avos, certo? Nessa última fração que nós temos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, de um total de 5, 6. Então, são 4/6. E assim nós temos as leituras das frações, ou seja, o número de baixo, que é o numerador, a gente lê normalmente 1. Nessa aqui, 5. Nessa aqui, 1. Nessa aqui, 3. Nessa aqui, 5. E assim por diante. E o número de baixo é que dá um nome para a fração. Então, esse aqui é meio. Quando é 6 é sexto, quando é 3 é terço, quando é 5 é quinto, quando é 8, oitavo, quando é 6 é sextos, quando é 12, então, né? Aí a gente chama de avos, é mais de 10 avos, 12avos, 7 que é sétimos, quando é embaixo, quando é 10 é décimos, e quando é 4 embaixo, nós temos quartos, certo? Bom, e agora nós vamos ver as somas de frações, né? Então, nós temos aqui uma soma de duas frações, 2/8, que está aqui em cima representado, por uma pizza que foi cortada em 8 partes e dividida em duas partes iguais. E mais 3/8, que é o equivalente a uma pizza dividida em 8 partes, na qual eu peguei 3 partes. Qual é o resultante, então, de 2/8 mais 3/8? Note que meu denominador, o número de baixo, é o mesmo nas duas frações, ou seja, o pedaço da pizza é do mesmo tamanho, tanto aqui quanto aqui,
certo? Então, assim, se as pizzas estão cortadas do mesmo tamanho, ou seja, tem o mesmo denominador ou o mesmo nome, eu posso somar apenas a parte de cima, ou seja, 2 pedaços mais 3 pedaços, dá um total de 5 pedaços. E esses pedaços, eles são oitavos, né? Ou seja, a minha pizza está dividida em 8 partes. Então, o resultado é 2 mais 3, 5. E o número de baixo eu não vou somar, porque ela representa o tamanho do corte da minha pizza, o tamanho da fatia da minha pizza, certo? Aqui é a mesma coisa. Nós temos, então, 2 quintos, ou seja, 2 de um total de 5, mais 2 quintos, ou seja, 2 de um total de 5. Basta somar os dois números de cima, 2 mais 2, 4, e o de baixo eu vou manter, que é o tamanho da pizza, né? Da fatia da pizza. Ou seja, 4 quintos. Seguindo essa mesma lógica, independente de ser pizza ou ser outra figura, né? Para uma soma, a gente faz o quê? Nós contamos os números de cima, que são os numeradores, somamos os números de cima, então 1 mais 2 dá 3, e o número de baixo, ele tem que ser igual para que eu faça essa soma, vai dar 3 quartos, ou seja, o 4 embaixo continua o mesmo. Nesta próxima, eu tenho 1 sexto mais 4 sextos. Quais são os pedaços da minha pizza, ou nesse caso aqui eu posso pensar também como chocolate, né, barra de chocolate, né? Tanto faz. O importa é que eu tenho 4 pedaços pintados aqui, que são os que eu quero contar, e um total de 6, 4 cestos. Então, quanto é 1 sexto mais 4 cestos? 1 mais 4 dá 5. E o de baixo repete, que é o tamanho do meu pedaço. A mesma coisa eu faço em todas as outras. Então, 3 quartos mais, opa, desculpa, 3 sétimos mais 4 sétimos, nós vamos ter 3 mais 4, 7. E o de baixo continua o mesmo, né? Sétimos. E nesse último, a mesma coisa eu vou fazer. Eu tenho 1 nono mais 7 nonos, eu vou somar os numeradores, né? Ou seja, 1 e o 7 vai dar 8, e o 9 continua sendo o denominador, portanto, 8 nonos, certo? Sempre que formos somarmos frações, precisamos que o denominador seja o mesmo, ou seja, a fatia da pizza tem que ter o mesmo tamanho. O tamanho do pedaço de chocolate precisa ser o mesmo, senão eu não consigo fazer essa soma e obter um resultado correto, certo? Por hoje é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.